De volta com Conexões Criativas para falar de dança e motricidade. Essa empreendedora não tem limites para a criatividade e o enlace com as crianças lhe é natural. Ela tem o corpo como detonador das experiências criativas. Tudo que cria provém e envolve a corporeidade. Aportou no Espírito Santo em 1995 e, como boa mineira, foi colocando em prática sem muito alarde seus projetos empreendedores. Em 2000 eu montei a Cridança aqui em Bento Ferreira e foi assim, trabalho de formiguinha, uma matrícula, 2 matrículas, 40 matrículas, né? E a gente chegou num número legal e a escola foi crescendo e o trabalho foi muito reconhecido porque eu sempre acreditei no aprendizado de forma lúdica, no aprendizado com prazer. E isso até então na época não tinha, a gente está falando de 2000, né? Há 20 anos atrás quase. Não tinha. Era um balé bem mais, não digo sério, mas aquele balé mais rígido. E eu nunca acreditei no aprendizado sem o prazer, sem a liberdade de se expressar, enfim. E isso foi assim, foi difícil de colocar isso no mercado, mas hoje eu acredito que todo mundo trabalha dessa forma porque todo mundo viu que funciona. Empreendedora, muito empreendedora você. Então, uma vez eu fiz um curso de gestão e aí eu entendi o que é ser empreendedora e realmente eu me vejo nesse lugar. Que o empreendedor não é quem inova, não é só quem faz algo mas é quem faz. Porque ideias boas muitas pessoas têm, mas ficam só na ideia. E realmente eu tenho uma coragem de realizar que eu me considero empreendedora. Quando eu abri essa filial, meu pai falou assim, você é louca, o país está em crise, está todo mundo fechando, você vai abrir, entendeu? E quando eu lancei meu livro, mesmo meu pai não é nada empreendedor, meu pai é zero de empreendedor. Ele sempre foi funcionário de salário fixo, sabe? Então para ele assim, arriscar é uma coisa. E eu me vejo arriscando, algumas coisas dão certo, outras não. O Coordenando-se é o seu mais novo projeto, já com 3 anos, e vem sendo aplicado fora do estado e até mesmo na Europa. Lu Braga ensina brincando, que é como acredita que deve ser transmitido o conhecimento. Você criou uma metodologia de motricidade, né, para trabalhar a motricidade. Fala um pouco disso pra gente. Eu comecei a brincar com a minha filha em casa. A gente morava numa casa em bairro de Lourdes, onde o quarto dela era muito longe do meu. Então ela acordava para ir para o meu quarto e eu pegava ela dormindo no outro dia na sala. E aí eu criei a metodologia assim, não era uma metodologia na época, era uma brincadeira, inspirada em Joãozinho e Maria, que eu peguei os emborrachados e fiz o caminho até ela chegar no meu quarto. E à medida que ela foi crescendo, esse caminho foi evoluindo. Eu comecei a trabalhar predominância lateral, lado direito, lado esquerdo, enfim. E depois a sala de aula foi o meu grande laboratório. E aí tem 20 anos que eu venho trabalhando e em 2013 eu resolvi patentear a metodologia. Aí eu precisei de escrever e aí eu tinha um livro na mão. Aí eu falei, agora eu vou lançar um livro. Aí em 2016 eu lancei o primeiro livro da metodologia. Que é o Coordenando. Que é o Coordenando-se. 3 anos eu vou fazer nesse final de semana o 59º workshop pelo Brasil. E contando no exterior, né, que foi o da França. E eu não tenho dúvida da importância do trabalho da motricidade como qualidade de vida e como preparar pessoas para estarem mais aptas e mais harmoniosas para a vida. E uma grande surpresa que eu confesso que eu não esperava foi a metodologia estar diretamente associada às funções executivas e cognitivas. Eu confesso que quando eu fiz o livro 1, o meu conhecimento estava todo em cima do motor, que era a minha formação. E aí eu entrei para uma pós em neuropsicopedagogia e comecei a estudar o cérebro e as funções. E eu vi o quanto eu fui inspirada, sem ter conhecimento, nas atividades da metodologia e o quanto isso é tão trabalhado. E agora a gente já está entrando, eu estou em parceria com um professor meu da pós, Dr. Fabrício, em psicomotricidade, e a gente está fazendo em parceria uma das atividades da metodologia que vai se tornar um teste visuomotor para ser aplicado em clínicas para contribuir no diagnóstico de crianças que têm dificuldade escolar. E qual o benefício, né,
desenvolver a motricidade grossa e desenvolver a motricidade fina. Qual é a diferença de um e de outro? Então, tudo na vida a gente começa do macro para o micro. Então, assim, a criança primeiro ela senta, para depois ela engatinhar, para depois ela andar, para depois ela correr. Depois ela vai pegar uma tesoura e vai cortar. Então, assim, a gente tem que aplicar primeiro o grosso, que é mais fácil, para ir para o fino, que exige uma habilidade maior, entendeu? Agora, dentro da metodologia, por exemplo, deixa eu te dar uma atividade que é o caminho dos espinhos com a matemática. E aí, essa criança que vai fazer aquela atividade, ela tem que ter a associação do direito e do esquerdo, isso a gente vai trabalhar, não é a lateralidade, é a noção espacial, entendeu? Ela vai ter que resolver problema, por exemplo, eu coloco o lado direito do lado esquerdo e o esquerdo do lado direito, para ela passar isso, ela vai ter que cruzar a perna, ela vai ter que virar de costas para saltar. Ela tem um problema ali que ela vai ter que resolver para poder transpassar. O interessante é isso, né? A gente vê que a pedagogia está trabalhando cada vez mais com essa questão da religação dos saberes, né? Para o futuro, né? E principalmente com esses processos de interdisciplinaridade, para que as pessoas possam colocar significância, né, no que ela aprende. Eu tenho um professor da pós que ele falou uma coisa que ficou muito marcada, que um neurônio, para passar informação para outro neurônio, ele tem guardiões que aceitam ou não essa informação. E esses guardiões são muito fofoqueiros, mas eles só aceitam fofoca da boa. Isso para mim é sensacional, ou seja, o aprendizado, a informação só vai passar para chegar no hipotálamo, onde vai ser guardada, se for legal. Então, uma aula chata não fica na cabeça da criança. Sim. Du, eu quero te agradecer pela entrevista e quero lhe dar um presente que foi da escritora Elizabeth Martins, que eu entrevistei antes de você, e é um livro que se chama Bailarina Cor-de-Rosa. Ai, que coisa linda! Que coisa linda! Obrigada, Elizabeth. Adorei, vou ler com muito carinho e vou ler para as minhas alunas em sala, com certeza. Muito obrigada.